São Bonifácio de Roma. No princípio do século IV, vivia em Roma uma jovem cristã, formosa e rica, de nobre descendência, chamada Aglaé. De moral duvidosa e frívola, mantinha ela relações ilícitas com seu administrador Bonifácio. Depois de muitos anos de má vida, Aglaé sentiu em sua alma um bafejo salutar da graça divina e, movida de remorsos, disse a Bonifácio: Sabes em que abismo nós nos precipitávamos, sem que nos lembrássemos das contas que devemos prestar a Deus no fim da nossa vida? Ouvir dizer que, honrando aqueles que sofrem pelo nome de Jesus, participa-se de sua glória. Tive notícias de cristãos do Oriente que, no combate contra o demônio, dão a vida pela fé. Vai e traz algumas relíquias daqueles mártires para nós a que as venerarmos e nos salvarmos pela sua intercessão. Bonifácio, dispondo-se para a viagem, disse a Aglaé: Se for possível obter relíquias daqueles mártires, te as darei. Mas, se em vez das relíquias de outros, te trouxerem o meu corpo como corpo de mártire, querias recebê-lo? Aglaé tomou essas palavras por um gracejo e reiterou seu pedido. Embora grande pecador, possuía Bonifácio boas qualidades. Hospitaleiro, tinha grande compaixão dos pobres, aos quais dava grandes e generosas esmolas. Tocado pela graça divina, pôs-se a caminho para o Oriente e chegou em Tarso, na Cilícia. Passava por aquela região a fúria da perseguição contra os cristãos, decretada por Diocleciano e continuada por Galério e Máximo. Bonifácio mal tinha chegado em Tarso, foi testemunha dos tratos desumanos que o governador Simplício dava aos pobres cristãos. Era 20 vítimas que, por não quererem abandonar sua fé, eram barbaramente torturadas. Bonifácio, vendo aquele espetáculo, resolutamente se dirigiu aos mártires, abraçou-os com muita caridade e exclamou: Grande é o Deus dos cristãos, grande é o Deus dos mártires. Peço-vos, a vós, servos de Cristo, para que eu, com a mesma coragem, possa vencer o demônio e ter parte da vossa glória. Dizendo isso, prostrou-se aos pés daquelas vítimas, no furor imperial, beijou as cadeias e disse: Combatei valorosamente, heróis e confessores de Cristo. Calcai aos pés de Satanás e sede perseverantes mais um pouco. Grande é a luta, mas doce o descanso. Tremenda é a dor, mas alegria indizível vos espera. O juiz, tendo tido notícias do procedimento estranho de Bonifácio, mandou chamá-lo à sua presença e disse-lhe: Quem és tu, que te atreves a desprezar minha sentença? Bonifácio respondeu: Eu sou cristão, e tendo meu Senhor Jesus Cristo por padroeiro pela graça divina, e desprezo a ti como a tua sentença. O juiz: Como te chamas? Bonifácio. Já te disse que sou cristão e meu nome é Bonifácio. O juiz: Antes de pronunciar sentença contra ti, é instimado a queimar incenso aos deuses. Bonifácio: Já sabes que eu sou cristão, e aos demônios e ídolos não presto homenagem. Faz o que entenderes, aqui está meu corpo. Essas declarações irritaram o governador de tal maneira que ditou a Bonifácio um martírio horroroso. Primeiro, mandou suspender seu corpo e bater com varas e ferros com tanta crueldade que os ossos do mártir em muitos lugares ficaram expostos. Depois de 1 hora de tortura, disse à vítima: Miserável, sacrifica aos deuses e tenha pena de ti. Bonifácio retorquiu: Não te envergonhas, infame, de exigir de mim, quando sabes que não quero saber dos teus caducos deuses? O juiz, cada vez mais furioso, ouvindo mais essas palavras de Bonifácio, ordenou que lhe metessem ferros pontudos sobre a carne e as unhas. Sofrendo este tormento, o mártir levantou seus olhos aos céus, pedindo a Deus força e coragem. Logo em seguida, os algozes fizeram os preparativos para deitar chumbo derretido na boca da vítima. Prevendo este novo mártírio, Bonifácio exclamou: Graças vos dou, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Vinde em auxílio aos vossos servos e dai-lhe a vitória neste tormento. Não permitais que eu sucumba
na luta contra este juiz desumano. Sabeis que sofro por vosso nome. Dirigindo-se aos outros mártires, disse-lhes: Peço-vos, servos de Jesus Cristo, que rogueis por mim. Os mártires responderam-lhe: Nosso Senhor Jesus Cristo, mande o seu anjo e livra-te das mãos deste ímpio juiz. Termine a tua peregrinação e escreva teu nome entre os seus primogênitos. Entre a grande multidão dos espectadores, levantou-se um grande tumulto e muitos exclamaram: Grande é o Deus dos cristãos, e grande o Deus dos mártires. Cristo, Filho de Deus, salve-nos. Nós cremos em vós e a vós nos refugiamos. Morram os deuses dos pagãos. O povo destruiu o altar, atirou pedras contra o juiz e seus algozes, que, espavoridos, deitaram a fugir. No dia seguinte, Simplício tornou a citar Bonifácio. Miserável, que tolice é esta por tua confiança no homem, e como malfeitor terminou sua vida na cruz? Bonifácio. Cala-te, infame, e não te atrevas a abrir tua boca contra o meu Senhor Jesus Cristo. Maldição sobre ti, serpente das trevas, velho endiabrado. Meu Senhor Jesus Cristo sofreu só para salvar o gênero humano. Simplício mandou preparar um novo tormento, condenando o mártir a morrer em azeite fervente. Bonifácio, porém, persignou-se com o sinal da cruz. No mesmo momento, desceu um anjo do céu que frustrou a obra do ímpio juiz. Tomando de susto e medo, Simplício deu ordem para que Bonifácio fosse executado pela espada. Assim aconteceu. Muito admirados ficaram os companheiros de Bonifácio, que com ele tinha vindo de Roma quando souberam da morte de seu patrão. Só deram crédito quando viram a cabeça decepada do mártir. Por uma soma bem-aventurada, compraram o cadáver, embalsaram-no e levaram-no consigo. Aglaé teve a aparição de um anjo que lhe disse: Aquele que foi teu empregado, agora é o nosso irmão. Recebeu-o com o nosso Senhor Jesus Cristo e dá-lhe sepultura. Por sua intercessão, te foram perdoados dos teus pecados. Cheia de alegria, foi ao encontro do santo mártir e sepultou-os com uns 5 estádios fora de Roma. O túmulo de Bonifácio foi glorificado por muitos milagres. Aglaé separou-se do mundo e de suas vaidades e distribuiu entre os pobres sua grande fortuna. Deu a liberdade aos seus escravos e retirou-se com algumas donzelas para servir a Nosso Senhor numa vida de penitência. Ainda em vida fez grandes milagres. Seu trânsito deu-se em 320, isto é, 20 anos depois da morte de Bonifácio, e seu corpo foi sepultado ao lado do glorioso mártir. Reflexão: Bonifácio e Aglaé, ambos grandes pecadores e profanadores do que o cristão tem de mais santo, corpo e alma, tiveram a graça da conversão. Bonifácio morreu até mártir pela religião. A conversão de um escravo do vício da impureza é considerado geralmente um grande milagre que não se realiza muitas vezes. A conversão de Bonifácio e Aglaé é um grande fato que Deus estabeleceu para mostrar aos pecadores que motivo nenhum existe para se entregar ao desânimo ou ao desespero. Deus não despreza um verdadeiro penitente. Enquanto tivermos vida, o perdão do nosso pecado é coisa possível, desde que nós resolvamos a fazer penitência. O mesmo santo escreve: Deus frequou-nos o porto da penitência para nos preservar do perigo que há no desespero. O dia da nossa morte está determinado nos planos de Deus, sem que dele tenhamos conhecimento. Assim, nós alcatelamos e não nos embalamos numa esperança presunçosa. Embora vivesse em pecado, Bonifácio grandes esmolas dava aos pobres, condenando-se da tristeza, sorte dos menos afortunados, e provável que sua caridade lhe tenha merecido a graça da conversão. A esmola abre-nos o caminho da misericórdia divina, disse o arcanjo São Rafael,
e neste sentido que acreditamos nos valores espiritual da esmola. Quem vive pecando não despreze as obras de misericórdia e de caridade, porque fazer caridade é fazer penitência. E a penitência é uma das cooperação ativa com a graça da assistência que Deus não nega a ninguém. Se não fizeres das penitências, diz nosso Senhor, persevereis logo igualmente.